Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do YouTube do Soma Concursos. Isso mesmo. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Edivânio Araújo, eu sou engenheiro agrônomo, sou servidor público e, claro, sou professor da área de agronomia da plataforma Soma Concursos. Pessoal, olha só, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto. Nós que estamos aí em reta final para o CNU e vamos trabalhar o nosso edital em questões. Isso mesmo, resolução de questões do eixo 3. Agora, para você, meu querido. Bom, mas antes da gente de fato iniciar a nossa aula aqui, iniciar a nossa revisão, eu quero pedir para vocês que, se não for inscrito ainda no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve no nosso canal, Soma aqui no YouTube. Isso mesmo, para que você fique por dentro de novas aulas, de conteúdos que são sempre disponibilizados para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Também, se você ainda não conhece a nossa plataforma, eu te convido a conhecer a nossa plataforma. Inclusive, pessoal, nós estamos aí com algumas promoções e eu tenho também um cupom de desconto. Então, se você quiser se tornar aluno Soma, se você ainda não é aluno Soma e quiser se tornar um aluno Soma, manda mensagem para mim aí, professor Edivânio Araújo, Instagram, @edivânio.agro. Me manda uma mensagem, eu vou te explicar um pouquinho sobre a nossa plataforma e, claro, vou te passar um cupom de descontos. E o que é barato vai ficar ainda mais barato para você. Bom, agora, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa aula. Isso mesmo, pessoal. E para essa aula eu separei aqui, dentro do eixo 3, o nosso primeiro conteúdo, que vai ser justamente caracterização e uso dos solos, uso atual da terra e a avaliação da aptidão agrícola dos solos. Exato, é o que nós vamos estudar na nossa aula hoje, através de questões de concurso público. Bom, para isso, nossa primeira questão. Inclusive, deixa eu ampliar aqui esse slide para ficar melhor a sua visualização. Questão do ano de 2020 da Prefeitura de Areal, para técnico agrícola. A questão ela diz o seguinte: a determinação da capacidade de uso dos solos é de fundamental importância para o manejo adequado dos mesmos, segundo a sua capacidade. De acordo com o sistema de capacidade de uso, o grupo A é caracterizado por, olha aí, pessoal, caracterização do uso do solo. Então a gente tem que relembrar a nossa aula que nós falamos lá sobre o sistema de capacidade de uso do solo. Os grupos, né? Só para você recordar, aí nós temos os grupos A, B e C. As letras elas vão indicar ali o grau de intensidade do uso da terra. E aí o grupo A é caracterizado pelo quê? Terras adaptadas para pastagem ou reflorestamento, ou proteção e manejo da vida silvestre, que podem ser utilizadas com culturas especiais, protetoras de solo e de encostas. E aí, pessoal? Não, né? Bom, se você não recorda sobre os grupos, né? O grupo A, grupo B e grupo C, eu vou aqui fazer uma breve revisãozinha com você aqui, para que a gente possa, de fato, resolver essa questão de uma forma mais, como eu poderia dizer, mais eficiente. Vamos lá, pessoal. Nós temos grupo A, grupo B e grupo C. Os grupos, o grupo A vai ser ali das terras que são passíveis de qualquer utilização, de acordo com as indicações ali das restrições, e vai ter dentro do grupo A a classe de 1 a 4.
Classe de 1 a 4, pessoal. Aí você recorda, a classe 1, por exemplo, é justamente aquela classe que é adaptada a qualquer cultura. E ali nem precisa de uma prática de conservação, né? Essa classe ela está ali adaptada para essas culturas. A classe 2, ela é adaptada para quaisquer culturas, desde que nesse caso sejam adotadas práticas, por mais que sejam simples, mas que sejam adotadas práticas de conservação e correção do solo. A classe 3 é adaptada para culturas com práticas um tanto complexas de conservação e correção do solo. E a classe 4 ela é adaptada para cultivos com o mínimo de revolvimento do solo possível, né? Adotando ali também aquelas práticas mais complexas de conservação do solo. Bom, essas aí são as classes que estão dentro do grupo A. Logo aqui a gente já consegue perceber qual que é o nosso gabarito. Grupo A, terras passíveis ali de qualquer utilização, de acordo com as indicações, né, das restrições de cada classe. Bom, e o grupo B, qual que é? O grupo B vai consistir ali naquelas terras que são impróprias para alguns cultivos, sendo aqueles cultivos intensivos, também extensionistas, né? Podem ser ali esse grupo, né? O grupo B vai suportar cultivos como pastagens, reflorestamentos, com algumas restrições, também de acordo com a limitação ali de cada classe. Dentro do grupo B, nós temos as classes que vão de 5 a 7. Isso mesmo, pessoal, classe de 5 a 7. Classe 5 são aquelas culturas, pastagens, reflorestamento, né? Apenas ali em situações especiais, indicadas ali em função do tipo de limitação. E nós temos a classe 6, que é adaptada ali, né, apta para culturas permanentes, culturas protetoras do solo ou cultivos de pequena extensão, porém que tenham ali uma boa cobertura de solo. E a classe 7, que vai ser apta apenas para pastagens, sendo essas pastagens bem manejadas. Também vai poder ser utilizada ali com reflorestamento, cultivos perenes, né, de espécies que sejam arbóreas, né, e também vai requerer ali dentro da classe 7 práticas complexas de conservação do solo. Bom, e essas são as classes que estão inseridas dentro do grupo B. E o grupo C, as classes do grupo C, pessoal. O grupo C são aquelas terras impróprias para qualquer tipo de cultivo. Elas são próprias justamente para a proteção, o abrigo da fauna, da flora, para utilização como recreação ou, por exemplo, também como o próprio turismo, né? Então essas classes aí, dentro dela nós temos esse grupo C aí, dentro dela nós temos a classe 8. A classe 8, que é justamente aquela classe de solo imprópria para as culturas, para as pastagens e reflorestamentos. Vão servir como o próprio grupo já diz, vão servir para abrigo e proteção da fauna e da flora silvestres também, né? São aquelas áreas ali de preservação permanente. Por exemplo, essas áreas se encontram aí dentro da classe 8 e do grupo C. Dito isso, ficou muito fácil da gente resolver aqui essa questão. Então, aqui nós temos as alternativas. Dentro das nossas alternativas, a alternativa que vai, de fato, representar aí a classe A, que é aquela classe que nós falamos, né, que são terras passíveis de qualquer utilização, de acordo ali com o grau ali de indicação, né, das restrições das classes, que vai ter ali a classe de 1 a 4. Nós temos aqui a alternativa de letra D, né, pessoal? Olha só, terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens, reflorestamento e proteção da vida silvestre. Logo, o nosso gabarito é esse, porque aqui nós não vemos restrições. Então é a melhor classe, né? O melhor grupo ali está aí o grupo A, que tem poucas restrições.
Aí a alternativa de letra B, por exemplo, aqui ela fala em terras não adequadas para cultivos anuais, perenes, pastagens. A alternativa de letra C fala em terras impróprias para cultivos intensivos, pastagens, reflorestamentos. Não, nada disso. O grupo A, ele é justamente um grupo que tem menor limitação possível. E aí você vai entendendo quando você estuda que do A para o C, quanto mais você vai progredindo, maior também vai ser as limitações. Então, as classes que estão ali dentro do grupo A, elas têm limitações, mas são limitações menores, por assim dizer, do que as classes que estão ali inseridas no grupo B e, consequentemente, também a classe 8, que está inserida ali no grupo C. Gabarito da questão aqui, alternativa de letra D. Pessoal, a explicação aqui teve que ser de fato, bastante discutida aqui essa questão, porque você não pode ir para a sua prova sem que você saiba desse conteúdo. Então eu aproveitei aqui para que a gente discutisse bem esse assunto. Agora vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá, pessoal, olha só. A questão Banca CESP Sebrasp, ano de 2022 para o IBAMA. Professor, mas não tem alternativas, essa é verdade, é certo e errado. A minha prova vai ser Sesgran Rio. Tá? Calma, querido. Aqui você precisa responder essa questão. É muito importante aqui essa questão e eu trouxe ela justamente pela importância que ela tem. Vamos lá. A questão diz o seguinte: latossolo é uma classificação que reúne solos caracterizados por seu avançado estágio de intemperismo. A respeito dos latossolos e de suas propriedades físicas, químicas, julgue o item que se segue. O item diz o seguinte: os latossolos são solos de elevado uso agrícola, pois podem ser corrigidos com a adição de insumos minerais e têm propriedades físicas favoráveis, como boa a moderada permeabilidade, friabilidade e moderada retenção de água. E aí, pessoal? Bom, só para lembrar vocês aqui, os latossolos, nós temos aí esse tipo de solo, né? Ele é predominante aqui no nosso país. E de fato, pessoal, os latossolos eles são formados justamente ali pelo aquele processo de latolização, processo esse que consiste ali basicamente na remoção da sílica, né, das bases do perfil do solo. Bom, ele tem limitações químicas, esse solo? Tem sim, porém é um solo que pode ser muito produtivo, principalmente quando houver ali a correção, feita ali uma correção nesses solos, e eles são adequados ali para diversos tipos de culturas, desde culturas anuais, perenes, pastagens até reflorestamento, e eles possuem sim essas características bastante favoráveis. São solos profundos, são solos porosos, são solos geralmente bem drenados e permeáveis, mesmo aqueles solos, aqueles latossolos que apresentam ali um alto teor de argila, mesmo esses solos, eles também são solos ali friáveis, de fácil preparo. Então essa afirmativa aqui ela está correta. Isso mesmo, pessoal, a alternativa correta. Bom, seguimos aqui, vamos para mais uma questão, a questão de número 3. Pessoal, essa questão da banca Funatec 2024. Essa questão foi para engenheiro agrônomo e ela diz o seguinte: para mitigar os efeitos da salinização, várias medidas podem ser adotadas, incluindo a implementação de práticas de irrigação mais eficientes, o manejo adequado da drenagem da água, a seleção de culturas tolerantes à salinidade e o uso de técnicas de drenagem subsuperficial e a recuperação de terras salinizadas por meio de práticas de manejo do solo. Dentro deste contexto, indique o que caracteriza a salinização secundária dos solos.
E aí, meu querido, o que é que indica a salinização secundária dos solos? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, antes de resolver essa questão, nós vamos discutir aqui o que é salinização e o que é salinização secundária. Vamos recordar. Esse assunto aí a gente já viu nas nossas aulas. Salinização do solo, ela vai ocorrer ali, é aquele processo natural que vai ocorrer, né, de forma natural, ou então pode ser também induzido pelo homem, devido justamente às consequências do manejo. Pode ser ali manejo impróprio da irrigação, uma má condição de drenagem, a própria qualidade ruim da água da irrigação. Isso aí vai caracterizar a salinização. E a salinização secundária é justamente, pessoal, o seguinte: vai ocorrer quando a água subterrânea ela vai ser afetada pelo aumento ali da concentração de sais dissolvidos. Geralmente isso acontece devido à água da irrigação, devido à irrigação excessiva ou até mesmo a própria drenagem inadequada. Esses fatores ali, esses processos vão resultar em solos mais salinos, prejudicando aí o crescimento das plantas, afetando a própria qualidade da água. Então, e o que é que se faz para minimizar aí a salinização secundária? É importante nesses casos adotar ali práticas mais sustentáveis, tanto ali da utilização e manejo ali da água do solo. Então, lembrando, essa é a salinização secundária. E aí a questão pergunta para a gente justamente o que é que se caracteriza como sendo a salinização secundária. Agora você já pode responder de forma bem tranquila essa questão. Alternativa de letra A diz o seguinte: a salinização está relacionada a principalmente a qualidade da água utilizada na irrigação e a drenagem eficiente. Não, né, pessoal? Não está relacionada a isso. Alternativa de letra B é causada apenas pela evapotranspiração elevada das culturas. Que nada, nós já sabemos o que é. Alternativa de letra C geralmente ocorre em regiões com alta precipitação e baixa evapotranspiração. Não, né, pessoal? A salinização secundária dos solos ela está relacionada à presença de águas subterrâneas ricas em sais e a drenagem ineficiente, também ali, entre outros fatores. Então, a alternativa de letra D aqui, de fato, ela aborda aí o que seja, né, a salinização secundária dos solos. É a que melhor representa. Então, gabarito aqui da nossa questão, alternativa de letra D. Vamos conferir aqui. De fato, a alternativa de letra D é o nosso gabarito. Olha aí, pessoal, seguindo aqui, mais uma questão. Questão da Sesgran Rio, ano 2012. Foi para a Petrobras, para engenheiro agrônomo júnior. A questão diz o seguinte: a maior parte dos solos brasileiros caracteriza-se por serem solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, profundos e estáveis fisicamente, o que favorece o seu manejo e o seu uso. Pessoal, nós inclusive nessa aula nós já estudamos isso aqui, pessoal. Nós já falamos sobre esse tópico bem aqui. Nós inclusive falamos qual que é o tipo de solo que é predominante no nosso país, que é bastante utilizado, que é um solo bastante intemperizado, que é um solo profundo, que é um solo ali que tem características importantes aí agricultavelmente falando, né, para a utilização ali dele na agricultura, sendo que, claro, precisa ali de um manejo, muitas vezes de uma correção química, justamente para esses solos. Bom, e a pergunta diz: a classe de solos que se enquadra nessa descrição são os espodossolos? Não. Neossolos? Não. Latossolos? Sim, pessoal, os latossolos. Só para recordar, pessoal, o Brasil ele possui aí uma grande diversidade de solos.
Porque nós temos um país que tem uma extensão continental. E aí, esses solos ali têm ampla diversidade, né, de pedoambientes, né, e também de fatores de formação desses solos. Então, por isso existe aí essa grande diversidade de solos. Porém, predominam no nosso país os latossolos, os argissolos e os neossolos. A título aqui de informação, esse conjunto aí de solos, eles representam aproximadamente 70% do território nacional. Isso mesmo, sendo que a classe de latossolos e argissolos, elas vão ocupar ali aproximadamente 58%. Então, de fato, nós temos aí uma classe de solos altamente abrangente, que os latossolos. Logo aqui, gabarito da nossa questão aqui, alternativa de letra C, latossolos. Vamos confirmar aqui, justamente, a alternativa de letra C é o gabarito dessa questão. Pessoal, mas vamos avançar, nós ainda temos questão para resolver. Questão de número 6, ela diz o seguinte. Bom, a nossa questão de número 6, ela fala o seguinte. Em um determinado município do país, onde será implantado um projeto de culturas energéticas, 10% dos solos tem o símbolo de mapeamento RLD1, que corresponde a um neossolo litólico, com as seguintes características: distrófico típico, textura argilosa, horizonte A moderado, substrato gnais e anfibolitos, fase floresta subtropical perennifolia, desculpa aí a pronúncia, relevo montanhoso e escarpado. Com base nessas informações, a classe de aptidão agrícola atribuída a essa área é... Pessoal, olha só. Volta aqui comigo. Só vamos recordar, nós já falamos ali das classes de classificação do solo, né? Agora eu vou apresentar para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer, muito cuidado. Essa questão aqui da Sesgran-Rio, ela tentou te confundir, ela tenta confundir o candidato. Ela traz características ali que vão ser pouco utilizadas. Você não precisava saber, por exemplo, do símbolo ali do solo, que ele é um neossolo litólico, que ele é distrófico típico, que a textura dele você não precisava saber nesse momento. Qual que é o substrato, também não. O importante aqui que você vai levar em consideração é o relevo dele. Veja, nós estamos querendo saber da aptidão agrícola desse solo. Quando a gente quer saber da aptidão agrícola desse solo, a gente vai pensar ali nos grupos e classes de aptidão agrícola. E aí nós temos grupos de 1 a 3, que são ali os 6 grupos de aptidão agrícola, né? E aí nós temos cada um, né, desses grupos com algumas classes, né? E ali os níveis tecnológicos. Relembra aqui o que é que nós estamos vendo, qual é a qualidade desse solo aqui. O que mais nos chama a atenção é esse relevo montanhoso e escarpado. Como que a gente planta, pessoal? Como que a gente faz ali uma plantação num relevo montanhoso e escarpado? Então veja como que a gente vai utilizar ali, por exemplo, implemento agrícola num solo desse tipo. É complicado, então nós temos aqui um solo com bastante limitação. Então vamos ver aqui o seguinte, olha só, para a gente resolver aqui. Nós temos o seguinte, o aumento da intensidade de uso. Quanto maior o aumento da intensidade de uso, o que é que a gente tem aqui? A aptidão dele. E aí nós temos os grupos de aptidão. Quando nós temos aqui uma redução ali do aumento da intensidade, nós temos ali justamente a diminuição das alternativas de uso. E aí nós temos os grupos aqui. Olha só, imagina esse solo aí montanhoso e escarpado. Ele tem uma aptidão boa? Não, ele não tem uma aptidão boa.
Ele tem uma aptidão regular. Se ele tem uma aptidão regular, ele vai estar aqui no máximo, ou na classe 1 aqui, né, no grupo 1, ou até mesmo aqui no grupo 2, mas ele não tem. Ele tem uma aptidão restrita. E aí? Será que essa aptidão dele é restrita? É bastante restrita, né, pessoal? Nós estamos falando de um solo ali. Olha só, vamos lá. Nós estamos falando de um solo de relevo montanhoso e escarpado. Gente, relevo montanhoso e escarpado, eu não consigo mecanizar esse solo, eu não consigo trabalhar com implementos. Como é que eu vou colher num solo desses? Então, esse solo vai ser utilizado para quê, pessoal? Para preservação e da flora, para preservação da fauna, pessoal. Então, em último caso aqui, são terras indicadas para preservação de flora e de fauna, que é justamente esse caso desse solo. Eu não tenho condições de plantar num solo desse, eu não tenho condições ali de trabalhar, de mecanizar esse solo. É totalmente impróprio para o cultivo. Logo, vai ser um solo ali que vai ser utilizado para a preservação da flora e da fauna. Bom, e aí nós temos justamente aqui a indicação deles aqui. A letra A, 1BC não, 2BC não, 4P não, 5. O último, né, pessoal? A alternativa aqui de letra E, justamente um grupo 6 aqui, não é isso? Terras que são indicadas aí para a preservação da flora e da fauna. Vamos ver aqui, justamente a alternativa de letra E é o nosso gabarito. Bom, vamos seguir aqui para mais uma questão. Espero que você tenha compreendido isso aqui. Se não compreendeu, é bom voltar lá nas nossas aulas em que a gente fala sobre essa questão. Se não conseguir encontrar uma aula, vai que você não é nosso assinante aí, soma. Então, pesquisa aí, dá uma estudada nesse assunto. Você precisa compreender esse assunto, é importante para você, viu? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Mais uma questão da Sesgran Rio, ano 2022, para engenheiro agrônomo. Bom, a questão ela diz o seguinte: a respeito da metodologia de avaliação e aptidão das terras, que tem como objetivo geral a orientação de usos das terras, com vistas à sustentabilidade no planejamento regional e nacional, considere as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeira afirmativa. A metodologia de avaliação da aptidão das terras é um processo interpretativo que considera informações sobre características do meio ambiente, de atributos do solo e da viabilidade de melhoramento de qualidades básicas da terra. Perfeito. Essa primeira afirmativa aqui, ela está correta. Bom, segunda afirmativa aqui. O sistema de classificação da aptidão de uso das terras visa uma não degradação do solo, perfeito, a sua correta utilização, agrupando as características de acordo com as suas capacidades agrícolas, perfeito. Esse é o sistema de classificação, né, da aptidão de uso das terras, então perfeito. A terceira afirmativa aqui. Além dos recursos naturais, a metodologia de avaliação de aptidão das terras também avalia as aptidões socioeconômicas, tendo em vista que o planejamento resultante desse processo poderá propor alternativas de desenvolvimento sustentável. Pessoal, não, incorreto isso aqui, viu? Muito embora o desenvolvimento sustentável ele seja ali um objetivo bastante importante, inclusive da própria avaliação de aptidão das terras, as avaliações elas não vão incluir de forma explícita as aptidões socioeconômicas. Então essa alternativa aqui, essa afirmativa aqui, ela está incorreta. Logo, correta nós só temos a 1 e a 2. Então, o gabarito aqui vai ser a alternativa de letra D. Vamos conferir aqui justamente a alternativa de letra D, gabarito da nossa questão. Pessoal, temos mais uma questão aqui. Vamos resolver aqui mais uma questão. Questão de número 8. Ela fala o seguinte: a classificação das terras no sistema de capacidade de uso
tem grupos de capacidade de uso. São eles, exceto. Então nós temos aqui, lembra dos grupos, nós falamos desses grupos, né, pessoal? Nós já sabemos de cor e salteado. Nós temos o grupo A, o grupo B e o grupo C. E aí vamos ver aqui qual desses não faz parte dos grupos. Alternativa de letra A: terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento e vida silvestre. Perfeito! Essa alternativa aqui está corretíssima. Alternativa de letra B: terras impróprias para cultivos intensivos, mas ainda adaptadas para pastagens ou reflorestamento ou vida silvestre. Também temos esse grupo aí, né? Alternativa de letra C: terras apropriadas para a proteção da flora e fauna silvestre, recriação ou armazenamento de água. Também está perfeito, também nós temos esse grupo. Alternativa de letra D: terras com limitações pela erosão presente ou risco de erosão. Pessoal, olha só, esse aqui não, né? Erosão ou risco de erosão não é um dos grupos. Então, de fato aqui, nós não temos esse grupo de terras aqui não. Aí nós temos aqui na alternativa E, terras que são impróprias para cultivos intensivos, porém cultiváveis, né, em casos de culturas ou manejos especiais protetores do solo. Então, de fato, aqui a única que não é utilizada e não é um grupo de capacidade de uso é a alternativa de letra D. Logo, o gabarito da nossa questão aqui é a alternativa de letra D. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, mais uma revisão aqui no canal do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual que é o que você achou, qual foi a impressão que você achou dessa aula, viu, pessoal? E também compartilha esse vídeo, curte. Esses feedbacks de vocês ajudam demais a gente, inclusive os feedbacks positivos, viu, pessoal? Isso nos ajuda, nos motiva a estar aqui fazendo essas aulas, montando esse material para vocês. E aí eu conto com a assiduidade de cada um de vocês, porque vocês vão me ver muito ao longo das semanas aí, estudando com vocês para o concurso nacional unificado. Bom, e mais uma vez eu quero dizer para vocês o seguinte: qualquer coisa, me segue lá no Instagram, @edivânio.agro. Se tiver curiosidade em conhecer um pouco mais dos cursos da plataforma Soma Concursos, me manda uma mensagem que eu vou te orientar. Inclusive, se quiser comprar um curso com a gente, assinatura ilimitada ou algum curso específico, pode me mandar uma mensagem que eu vou te passar um cupom de descontos. E o que é barato vai ficar mais barato ainda. Pessoal, até mais, até uma próxima aula. Do fundo do coração, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal.